Olá, boa noite. Está a começar o jornal Indico News. Iniciamos as notícias com uma nota que dá conta que um professor de língua portuguesa afeto na escola secundária Noroeste 1 na cidade de Maputo está a contas com a polícia da República de Moçambique por assediar sexualmente um aluno. É um professor de português da 11ª classe na escola secundária Noroeste 1 na cidade de Maputo. O indiciado teria beijado um aluno de 16 anos de idade, segundo uma nota enviada à nossa redação. Com o interesse no seu aluno já demonstrado ao longo das tentativas, o indiciado teria efetuado um vídeo chamada onde mostrava ao menor as suas partes íntimas. Ele manda vídeos, ele me liga videocall a se masturbar. Só que eu gravo tela o meu telefone pode gravar tela. Eu gravo tela do meu celular, gravo tudo, ele a se masturbar, a mostrar a cara dele. Guardo e envio para minha mãe, que não está aqui. Envio para minha mãe. Já ontem, passado algumas semanas, eles dizem que ele vem para a sala me procurar. Depois, ontem eu fui para a escola. Quando chego na escola por volta, eram 14. Eu chego na escola e dizem, professor Amâncio já veio 8 vezes aqui a te procurar. Estás fudido, estás fudido, estás fudido. Eu saio dali, corro, vou para lá onde fazer minha educação física, ligo para minha tia. Eu digo, tia, esse professor está me procurando logo, minha tia. Diz, ok, vai lá fazer um jogo de mentes para ele não perceber que nós já fizemos uma denúncia. Eu chego lá, converso com ele. Ele vem até mim, começa a me acariciar a cabeça, me aperta o pescoço. Começa ali a me beijar. Sim, com a mão dele no meu pescoço. Começa a me beijar. Só que eu não gritei e não reagi porque alunos podiam entrar ali e eu podia perder a razão. Chegado ali, eu ligo para minha mãe. Eu digo o que aconteceu. Depois já eram 18 e tal. Eu vim para aqui para a esquadra com meus tios. O professor, por sinal pai de família, confessa ter beijado o menor e diz que o mesmo queria que isso acontecesse. Sou acusado de assédio sexual a um menino de 17 anos, por sinal aluno da escola onde eu leciono. Isto começou exatamente quando trocamos os números de telefone com a intenção exatamente de fornecer alguns materiais de estudo. O que realmente aconteceu, o que eu exortava-o a estudar por forma a se preparar para ingressar para o ensino superior. A conversa foi se estendendo, mas acima de tudo conhecimento científico que ia dando a este aluno. Foram se estendendo as conversas para uma circunstância meio familiar no sentido em que o miúdo dizia que muita coisa ele não sabe da vida porque viveu com mamãe. Mamãe lhe encarcerava, quer dizer, no sentido de se fechava-o dentro de casa. E nem amizades não tem exatamente por causa desta situação. E que ele preferia exatamente estar com o pai, porque o pai era um pouco liberal em relação à mãe. E neste momento a mãe se encontra em Portugal e ele o pai se encontra cá. Muito bem, a conversa foi se estendendo e dizendo então, neste caso, foi um pouco mais para aquilo que nós chamamos de sexualidade, não é? E disse que dentro daquilo que é sexualidade também não sabe se identificar para onde é que ele vai, não é? Se vai para o lado como é que posso dizer, hétero ou homossexualismo. Ele não sabe se
se decidir. Por quê? Porque nunca teve nenhuma experiência em relação a este aspecto. Então, prosseguiu-se. Dentro disto, então nós fomos conversando e dentro da sexualidade, então falamos da masturbação. Existe a masturbação. Se ele tem conhecimento de que existe, mas não sabe como é que esta masturbação ocorre. Ok? Tá bem? Então eu disse a ele que isto não é problema, eu podia partilhar com ele um vídeo, não é? Para que ele visse como é que se faz, não é? Eu partilhei o vídeo, primeiro fiz um vídeo call, não é? Onde eu aparecia naquela situação de masturbação e depois enviei um vídeo de internet, não é? Então, depois disso, o miúdo ficou... Neste caso, partilhou um vídeo em que o senhor aparecia exatamente, exatamente, a fazer este ato. Não terminável, sim, mas apenas a mostrar como é que ele devia fazer. É igualmente um caso que envolve um professor e, infelizmente, é um professor de português da Escola Secundária Noroeste 1, que vai usando, portanto, esta faculdade de ser professor para chantagear, portanto, este aluno de 16 anos de idade, um rapaz, e nestas chantagens usa incluindo meios tecnológicos para enviar ou fazer envio de vídeos com características, portanto, de vídeos pornográficos, na perspectiva de aliciar este menor a manter consigo a cópula. É um caso extremamente grave. A partir destas situações, nós tiramos relações de que pode, inclusive, haver outras vítimas que, se interessarem, deviam efetivamente ser presentes a esta subunidade e apresentar estes fatos para que, em forma de aditamento, consiga se incluir nestes processos. São dois casos similares, ou pelo menos têm alguma natureza, e envolve professores, pessoas que nós presumimos que sejam as pessoas mais idôneas, que têm esta característica de educação, de sensibilização, de inclusão de menores à sociedade e numa perspectiva de bom comportamento, mas infelizmente envolve-se atos, ou pelo menos entre atos sexuais, com aqueles que se propõem a ensinar. Segundo relatos, o beijo foi efetuado na sala dos professores daquela instituição do ensino. Consumado o ato, o aluno informou os familiares, o que culminou na detenção do professor. PRM apela aos pais e encarregados de educação a serem mais vigilantes. O Serviço de Investigação Criminal na província de Manica incinera 337 kg de drogas no distrito de Mussurize. No âmbito do combate ao tráfico, venda e consumo de drogas psicotrópicas, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, incinerou na última quinta-feira, no distrito de Mussurize, província de Manica, mais de 300 kg de cannabis sativa, vulgo suruma, tendo resultado na detenção de indivíduos envolvidos na produção e comércio das referidas drogas. O administrador do distrito de Mussurize, Fernando Samua, aproveitou a ocasião para desencorajar aos produtores e consumidores de drogas como forma de evitar ações de criminalidade na comunidade. Estamos a testemunhar e como forma de desencorajar a todos aqueles que praticam esta atividade. Por isso, como governo do distrito, vamos continuar a combater este tipo de mal, porque não podemos produzir, não podemos vender e nem podemos consumir esta droga, porque nós não estamos autorizados a fazer isto no nosso país. A quantidade que estamos a destruir aqui são 337 quilos de suruma. Por sua vez, o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Manica, Paulo Candeiro, afirmou que a operação foi graças a uma linha operativa e que o SERNIC tem evitado esforços para continuar a combater crimes motivados pelo consumo de drogas. O SERNIC, através das suas linhas operativas e os seus parceiros de colaboração das atividades com vista a identificar locais propensos ao crime, e foi possível tomar conhecimento de uma residência cujo proprietário é o produtor de cannabis sativa, e o mesmo teriam
produzido numa machamba que provavelmente é de 2 hectares, e nessa machamba foi possível retirar a droga até a sua residência com vista a comercializar. Quando o CENIC tomou conhecimento, deslocou-se até o local para, de modo a conferir as verdadeiras causas da produção, e ele pôs-se a monte. Não foi possível localizar o proprietário, mas foi possível recuperar a droga, e esta droga faz um total de 337 kg que o mesmo estava a produzir. O campo foi totalmente destruído. Quando tomou-se conhecimento que de verdade produziu nesse machamba, foram destruídos os 2 hectares que estavam lá. As comunidades desempenham um papel preponderante no combate ao crime organizado. Desta forma, apela-se à comunidade e às instituições da justiça para colaborarem no combate ao tráfico de drogas e outros crimes. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta sexta-feira o fim da pandemia da Covid-19. Porém, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, sublinha que não significa que a doença já não representa uma ameaça à saúde pública. Tedros Adhanom explicou durante a conferência de imprensa ontem que durante a reunião de quinta-feira o Comitê de Emergência aconselhou que esta classificação da pandemia, que estava em vigor desde 11 de março de 2020, fosse alterada para um nível baixo de alarme, ditando assim o fim a nível global. Quase 7 milhões de pessoas morreram vítimas da pandemia da Covid-19. In 3 years since then, COVID-19 has turned our world upside down. Almost 7 million deaths have been reported to WHO, but we know the toll is several times higher, at least 20 million. David Nabarro, enviado especial da Organização Mundial da Saúde para a Covid-19, diz que se deve compreender que a Covid-19 foi o que escapou, mesmo que sempre a Organização Mundial da Saúde ouve relatos de outros vírus e bactérias que estão a causar perigo para a saúde das pessoas e incentiva a higiene a toda a globalidade. Tedros revela que esta não é uma decisão repentina, mas que foi equilibrada durante algum tempo, planejada e tomada como base na análise cuidada dos dados. Seguimos com a atualidade nacional. O presidente da República, Filipe Nyusi, diz que Moçambique e Japão desejam fortalecer laços de cooperação bilateral. Nyusi falava quando da recepção do atual primeiro-ministro japonês na sua primeira visita ao país. Segundo o presidente Filipe Nyusi, Moçambique e Japão querem fortalecer os laços de cooperação bilateral, pelo que o estadista moçambicano convida o Japão a investir nas áreas de transportes e comunicações. Continuamos a convidar o setor privado japonês para continuar a investir em projetos estruturantes. Indicamos alguns aqui no âmbito do transporte, no âmbito da indústria, como também a industrialização de Moçambique, e como também na agricultura, que existem essas condições na pesca, para além do que é tradicionalmente que está a ser apoiado, que é o fato de energia. E nisso tudo nós incluímos no âmbito da iniciativa japonesa que é TICAD, que tem olhado para a África como um parceiro. Manifestamos a nossa abertura para trabalhar com o Japão e em todas as áreas. E também enumeramos alguns projetos que nós gostaríamos que juntos dessemos o punho, neste caso concreto. Para além dos investimentos privados, falamos de Pandancua, da barragem, mas o nosso irmão e amigo, o primeiro-ministro, falou-nos dos apoios que continuarão a dar para Cabo Delgado,
das outras áreas de controle produtivo. O Japão é um país imprescindível para o desenvolvimento de Moçambique, facto que leva Filipe Nunes a manifestar abertura em cooperação bilateral, e o Japão é receptivo em apoiar várias áreas, como é o caso de saúde, educação e exploração de hidrocarbonetos. E reafirmamos também a importância da promoção de negócios, investimentos e da segurança energética e econômica. Em particular, concordamos em incentivar fortemente a retomada, em curto prazo, da construção de instalações de produção para o maior projeto de desenvolvimento de gás natural liquefeito na África. É um projeto que é financiado pelo Banco Japonês de Cooperação Internacional. Saímos para uma breve pausa, nós voltamos para seguir com a informação. Até já e não saia daí. A Good Meat já está no mercado para lhe oferecer o melhor frango nacional de todos os tempos. Dispomos de frangos congelados e vivos. 900 gramas a 230 meticais, 1 kg a 250 meticais, 1 kg e 100 gramas a 260 meticais, 1 kg 200 gramas e 1 kg 300 gramas a 270 meticais, 1 kg e 400 gramas a 280 meticais, 1,5 kg a 290 meticais. Para mais informações, Good Meat, o melhor frango nacional de todos os tempos. Ser fashion é uma regra nossa. Deixar-lhe plena e glamourosa é um dever que a Fusion Beauty tem por si. Produzimos todo tipo de peças sem exceção de gênero. Estamos localizados no bairro de Congolode, Paragem PT. Para mais informações, contacte-nos pelos números 8506 44 134 ou 87 16 107 62. Visite-nos. Olá, somos a Rápido Rápido, uma empresa de correios, deliveries, envio de cargas e correspondência. Estamos situados na Avenida Angola, número 94, próximo a Mafalala Mint. Os nossos números são 84 65 66 810 ou 87 61 111 11. Visite-nos e garanta o seu serviço seguro, barato e rápido. Bem-vindos a Home White Tata, a nossa casa branca constituída por um restaurante-bar, lounge, piscina e várias suítes. Aqui você pode curtir o seu momento de lazer, comemorar o seu aniversário, celebrar o copo d'água do seu casamento, participar de shows, karaokê e muita música ao vivo. Dispomos de uma diversa gastronomia para servir a si com prazer e entusiasmo. Estamos abertos de segunda a segunda, das 11 às 23 horas. A nossa localização está precisamente na Avenida de Angola, na Paragem Tribunal. Para mais informações, disque pela nossa linha telefónica 86 5548 067. Seja bem-vindo. Estamos de volta com as notícias e seguimos com a informação sobre a cooperação bilateral Moçambique e Japão. Gestão da dívida pública foi matéria de debate nas conversações entre o presidente Nunes e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. E tudo indica que o Japão vai apoiar Moçambique na dívida pública. Segundo os dados do último semestre de 2022, a dívida posicionou-se em mais de 900 milhões de meticais. Mas há uma coisa que nos tocou, que eles compreendem os nossos problemas e por isso mesmo que ofereceram-se em apoiar Moçambique na gestão da dívida pública, que é fundamental, porque é isso que eleva os indicadores, que vai facilitar que os nossos amigos nos possam ajudar.
porque se estivermos endividados acima do limite, então haverá muita dificuldade para poder trabalhar conosco. E o Japão aprecia os esforços de Moçambique na reforma fiscal, incluindo a melhoria da transparência e sustentabilidade da dívida. O Japão apoiará ainda mais esses esforços moçambicanos, fornecendo treinamento em gestão da dívida pública. Os dois governantes falaram também sobre a paz e segurança em Moçambique e no mundo. No fim das conversações, os dois governantes falaram à imprensa, onde Fumio Kishida revelou que o seu país está interessado em financiar o Estado moçambicano no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, porque acredita que tal ajuda vai permitir que as empresas japonesas que fazem parte dos consórcios que exploram o gás natural na bacia do Rovuma possam operar num ambiente de total segurança. Já Filipe Nyusi, junto do primeiro-ministro do Japão, defende a necessidade de expansão do investimento privado japonês. Algumas regiões da Espanha experimentam escassez de água potável e a população é abastecida por caminhões-cisternas. Passam-se meses que não chove no sul da Espanha, principalmente na Andaluzia. O problema se agrava há mais de 3 anos, ameaçando as culturas e a produção de animais. Na região de Andaluzia, a barragem Sierra Boyera está também quase seca e, por outra, as companhias de água acabam sendo obrigadas a recorrer a outro lago, contaminados por descargas das empresas de produção de leite. Sendo Espanha a maior produtora de frutas e legumes da União Europeia e quase a metade das suas exportações são culturas irrigadas por enormes transferências de água do rio Tejo. Já o nível do rio mais longo da Península Ibérica tem vindo a descer perigosamente, ao ponto de em alguns locais ser possível atravessar o seu leito seco a pé no verão. Assim como o Nilo no Egito e o Tigre no Iraque, que estão a diminuir o direito de utilizar as águas do Tejo, que atravessa Portugal antes de desaguar no Atlântico. Os comerciantes locais enfrentam a escassez de água, como padarias e restaurantes, acabando por ficar sem condições para exercer o seu trabalho. A companhia produtora de alumínio empresa Mosal retoma e promove o Prêmio Mosal Artes e Cultura. O concurso arranca a 15 de maio corrente e abrange literatura, artes plásticas, música, entre outras áreas. O projeto Mosal Artes Culturais esteve interrompido por conta da pandemia da Covid-19. Regressa com financiamento à área cultural. A iniciativa destina-se a premiar no país 7 categorias, entre elas a moda, artes plásticas, música, entre outras. Para a Mosal, envolver-se em cultura e desporto já constitui tradição e identidade social da companhia produtora de alumínio. A Mosal acredita nas artes e na cultura e nas suas diversas formas como principal elemento da nossa identidade social. Por isso, temos vindo a desenvolver ações específicas de apoio ao desenvolvimento desta importante indústria. A Reni Matos falou aqui há pouco tempo que a nossa relação é uma relação longa, vem há mais de 15 anos e um dos projetos que é, de facto, uma bandeira para nós é o projeto Chiquise. Relativamente aos prémios, estes serão entregues a cada vencedor de cada categoria, num valor correspondente a 120 mil meticais. Nós também pensávamos que era importante facilitar este processo e, por isso, nós, por um lado, temos regulamentos específicos para cada uma das categorias e vamos poder dar informações e dicas de como fazer a candidatura ao providenciarmos tutoriais
que vão explicar como é que as candidaturas têm que ser feitas. Para acomodar o concurso, um júri específico será constituído para cada categoria. Já para as candidaturas, as informações serão disponibilizadas nas redes sociais e casas de cultura provinciais. E desta forma, colocamos o ponto final à presente edição do jornal INC-News. Foi um enorme prazer trabalhar para si. Bom final de semana, cuide-se e cuide-se muito bem. Boa noite.